Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos à parte nova do tutorial do Pandas. Nesse vídeo nós vamos explorar algumas funcionalidades avançadas, tá? Mais algumas, iniciando pelo pivoteamento. Para mostrar como é que o pivoteamento funciona, tá? E como ele modifica o nosso data frame, eu criei aqui um data frame de forma direta, tá? Para você criar um data frame sem precisar importar para o CSV, basta você utilizar o comando pd, tá? Que é do pandas.dataframe. E entre parênteses a gente passa as informações da tabela no formato de um dicionário, onde a chave é o nome da coluna e o valor associado a essa chave é uma lista, tá, com os inputs dessa coluna. É importante ressaltar que essas listas têm que ser do mesmo tamanho, tá? Senão ele vai dar erro e ele não sabe como lidar com informações que estão faltando em uma linha caso você esqueça de colocar a mesma quantidade. Então, se eu rodar esse comando com o df aqui embaixo, a gente vai dar uma olhada na tabela só para a gente explorar aqui esse case, tá? A gente tem o nome de alunos, tá? Disciplinas que esses alunos estão matriculados. Eu tenho aqui a nota final e a frequência. Então, toda vez que a gente tem uma situação como essa, onde eu tenho pares de colunas, tá? Que possuem informações que elas não vão se repetir, tá? Não faz sentido eu ter nessa tabela outra linha contendo Ronaldo disciplina A, mostrando nota final e frequência, já que a nota final é uma só, tá? E a frequência também é uma só para esse aluno associado a essa disciplina. Toda vez que a gente tem uma situação como essa, a gente tem como utilizar o comando pivot, tá? O comando pivot, que faz o pivoteamento, para organizar essa informação na forma de uma matriz, onde eu tenho as linhas como sendo, por exemplo, os nomes e as colunas como sendo as disciplinas que estão aparecendo aqui. E as informações no meio do data frame, tá? Eu vou ter que especificar, pode ser a nota final, a frequência, tá? Então a gente pode reorganizar essa tabela de uma forma que fique mais fácil de visualizar todas as informações, tá? Porque ela é bem comprida assim, né? Então, para aplicar, eu já deixei aqui o comando pronto. df.pivot como índice, tá? O índice são as linhas, eu vou especificar como sendo o nosso nome, o nome é o nome dessa coluna aqui, tá? Então, os nomes que estão aparecendo aqui, eles vão ser os índices, tá? Do nosso novo data frame. As colunas vão ser as disciplinas que estão aparecendo na coluna disciplina. E os valores que eu quero mostrar, por enquanto aqui, vai ser a nota final, tá? Se eu executar esse comando, olha só o resultado. A gente tem como linha o nome de todos os alunos que estão aparecendo ali, associado a cada disciplina. Esse comando aqui, caso a gente tenha por exemplo, Gabriel, disciplina repetido, tá, no data frame, ele vai retornar o erro, tá, dizendo que não é possível fazer o pivoteamento. Então tá vendo que dá para fazer uma análise bem mais fácil, né? Fica mais fácil de visualizar aqui a relação entre disciplina e alunos. Eu poderia mudar o velho aqui para colocar a frec, né, que é a frequência, e ele mudaria simplesmente os valores que estão ali dentro, tá? Vou deixar aqui a nota final para a gente explorar outro comando, que é o comando que faz a transposta de data frames, tá? O que é uma transposta, para quem lembra lá de álgebra linear, né? Se eu tenho uma matriz, ela tem n linhas e m colunas, quando eu faço a transposta dessa matriz, as linhas se tornam as colunas e as colunas se tornam linhas. Eu fico com um data frame que tem uma matriz que tem m linhas e n colunas. Eu posso fazer essa mesma operação em cima do data frame, onde os meus índices, tá? Que nesse caso aqui, nesse exemplo, são os nomes, eles vão se tornar as colunas, e as colunas, que nesse caso aqui são as disciplinas, elas vão se tornar as linhas, tá? Eu vou aproveitar esse mesmo data frame aqui, vou chamar ele de df1, tá? Só colocar aqui embaixo o df1 para vocês verem o que é que eu fiz, atribuir essa variável. Então o df1 é esse data frame. Se eu quiser calcular a transposta, basta utilizar o comando ponto transpose, abre e fecha parênteses, tá? Porque é uma função. Se eu executar, a gente tem, esqueci do S aqui, transpose. Se a gente executar, ó, a gente tem como resultado esse mesmo data frame, só que os índices trocados pelas colunas, tá? Isso daqui é bem útil quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma matriz de distâncias, entre pontos, tá? Eu posso estar interessado em inverter esse data frame por algum motivo. Então, a última funcionalidade que a gente vai ver aqui nesse vídeo é uma que é muito poderosa, tá? Que deixa o Excel, por exemplo, envergonhado, tá? Que é comandos associados a texto, tá?
Se a gente tem alguma coluna no data frame que é um texto, a gente pode utilizar funções especiais para trabalhar em cima desse texto utilizando filtros bem específicos, tá? Para trabalhar nesse exemplo, a gente vai carregar aqui um arquivo CSV que eu coloquei aí na descrição do vídeo, tá? Que é esse nationalnames.csv. Esse aqui é uma lista de nomes, os nomes mais populares, tá? Desde 1800 e alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui. Desde 1880, deixa eu dar uma olhada no final do data frame, que ele está ordenado pelos anos, até 2014. A gente tem a coluna ID, tá? Que é um identificador do nome, não é útil para a gente. O nome em si, o ano, tá? Que foi registrada a estatística, se esse nome era um nome masculino ou feminino e o número de vezes que esse nome foi utilizado naquele ano, tá? Vou deixar aqui o head. Ok. Então, a coluna nome é uma coluna do tipo texto, tá? No Python, se eu crio uma variável, só um exemplo aqui, vou dizer que x é igual a o meu nome, Ronaldo, tá? Se x é igual a Ronaldo, eu tenho como, por exemplo, acessar cada caractere como se fosse uma lista. Se eu quiser a primeira posição, basta abrir colchete e colocar 0, ele vai me recuperar o R, tá? Se eu quiser a última posição, só colocar o -1, eu teria o O. Então, o texto, tá? A variável de texto, que a gente chama de str, tá? O tipo, type de x, é tipo str, tá? Esse daqui é um objeto do Python que é bem flexível, tá? Que possui várias funcionalidades, tá? Várias funções internas dentro do objeto texto. Essas mesmas funcionalidades, elas são transferidas, tá? Para colunas que são do tipo texto aqui no nosso data frame. Então, para acessar essa informação, basta a gente utilizar esse parâmetrozinho aqui, ó, str, tá? Que é um atributo da série. Então, eu vou utilizar aqui o df2, que é o nosso data frame, .name, .str. Quando eu coloco o str, eu estou tratando esse data frame como sendo um texto, tá? Como sendo uma variável de texto comum. Então, eu posso utilizar esse tipo de estratégia aqui para fazer, por exemplo, um filtro para nomes iniciados com R. Então, a nossa condição vai ser df2.name.str. Eu quero que seja, no caso aqui, a primeira letra é o str colchete 0, né? Primeiro caractere. Eu quero que seja igual a R. Isso daqui vai ser a nossa condição, tá? Então, se eu colocar isso dentro do colchete na frente do data frame, nós temos um filtro para esse data frame baseado no primeiro caractere dos nomes contidos na coluna name, tá? Vou colocar um comando head aqui, porque esse data frame é muito grande. Vamos achar só as 5 primeiras linhas, ó. Tá vendo que só tem nomes iniciados com R, né? Esse atributo str, ele também possui funções específicas, tá? Por exemplo, se eu quiser acessar o tamanho, o número de caracteres que tem em cada linha desse data frame, tá? Basta utilizar o comando len. Então eu posso pegar esse mesmo filtro aqui, ó, e filtrar, por exemplo, somente os nomes que possuem 3 caracteres, tá? 3 letras. Então, ó, str.len, abre e fecha parênteses, porque é uma função, tá? Eu quero que seja igual a 3, eu só quero os nomes, tá? Estou olhando para a coluna name, cujo texto, tá? O tamanho do texto seja igual a 3. Se eu rodar isso daqui, ó, Ida, Ada, Iva, May, enfim, só nomes com 3 caracteres, tá? Essas funções eu posso utilizar inclusive para agrupamentos utilizando o group by. E aqui a coisa fica bem avançada, tá? No sentido do cálculo em si, mas a utilização é bem simples, tá? Que eu posso fazer, por exemplo, ó, agrupar somando a coluna count, tá? A gente vai somar esse count aqui, que é a frequência, só que a gente vai agrupar pela primeira letra do nome. Então, se eu utilizar aqui, ó, df2.group by e especificar que eu quero como critério de agrupamento, ó, df2.name.str, né, para a gente acessar o texto, colchete 0, ou seja, o primeiro caractere do texto, eu vou aqui pegar só a coluna count e eu quero somar esse count, tá? Que é a nossa frequência, para a gente ver qual é a maior frequência, qual é o nome que tem a maior frequência nesse histórico aí, desde 1880, tá? Então, executando esse comando, olha só, nós temos agora a frequência somada para cada letra inicial de nome.
Se eu quiser utilizar, colocar essa informação em um gráfico de barras, por exemplo, tá? Abaixo, esse daqui é uma série, né? Então eu posso utilizar aqui o ponto plot, kind igual a bar, executando. Dá para ver agora, ó, que nomes que iniciam com J é o que aparece com maior frequência nesse histórico. Tá? E por último, para esse vídeo aqui, nós vamos ver como é que a gente faz para exportar esses dados. Tá? Geralmente na prática a gente está interessado em fazer algum tipo a gente pode estar interessado em criar arquivos, tá? Para mandar para um cliente, tá? Depois que a gente faz toda a análise. Então, nós temos funcionalidades que fazem a transformação do data frame para um formato CSV, Excel, tá? Para qualquer formato que você possa imaginar, aí, tem lá na documentação. Então a gente vai transformar em um arquivo CSV, por exemplo, o data frame 2, tá? Que é esse daqui dos nomes, só que a gente vai agrupar pelo caractere inicial, que foi isso que a gente fez aqui em cima, só que a gente só vai considerar o ano de 2014. Então eu vou copiar tudo isso daqui, tirando o plot, tá? Aproveitar, tá aqui o nosso agrupamento. Só que na frente do data frame eu vou abrir um colchete e vou colocar a condição df2.year igual a 2014, tá? Só pra gente dar uma olhada. Esse daqui é o resultado do data frame, tá? Vamos só dar uma olhada rapidinho aqui no plot, só por curiosidade, para ver se em 2014 tem alguma letra inicial que foi mais utilizada, né? Kind igual a bar. Letra A foi a mais popular aí para início de nome em 2014. Então, se eu quiser transformar essa série ou um data frame, tá? A função que a gente vai utilizar, que é o toCSV, ele pode ser aplicado numa série, tanto na série como no data frame. Nesse caso aqui a gente tem uma série, então a gente vai utilizar aqui no final ponto toCSV. A gente tem que especificar o nome do arquivo, tá? Nesse caso vou colocar o nome nomes underline 2014 ponto .csv, tá? A gente sempre tem que colocar a extensão, apesar de parecer redundante, né? Já que eu estou transformando aqui toCSV. E no caso da série, se eu fizer essa transformação, vamos dar uma olhada aqui, vou executar. Como a gente está no Colab, ele vai criar aqui nesse espaço, tá? Se eu clicar duas vezes, a gente tem como visualizar o data frame, tá? E aqui ele está mostrando o nome e count, tá? A gente pode baixar o arquivo, nesse caso aqui, fazendo o download. E eu tenho aqui o meu arquivo CSV que eu poderia, por exemplo, abrir no LibreOffice, como eu estou fazendo agora. Tá? Name e count, tudo certinho. Então, esse vídeo vai até aí. Esse é o último vídeo da parte do tutorial em si, tá, das funcionalidades. Tem muito mais funcionalidades dentro do Pandas que a gente não viu aqui, mas se você estiver interessado em se aprofundar, basta entrar no Google aqui, colocar Pandas Documentation, tá? E acessar aqui, ó, as referências da API, tá? Com todas as funcionalidades aqui separadas por tópico, tá? Ó, funções gerais, séries, data frames, tudo aqui bem organizado com exemplos. É só você entrar e explorar todas as funções, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E ativar as notificações. No próximo vídeo eu vou baixar uma base real, tá? Que seja bem complexa para a gente dar uma treinada em várias funcionalidades. A gente vai fazer uma exploração de uma base real, tá? Sem nenhum planejamento inicial. Então, até a próxima, pessoal.